aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo o som de todos nós, a ele em todo tom e toda voz, cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesse resto de noite. Peço a Ele que venha sobre os seus dias. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso na presença dEle. Hoje nós vamos falar de testemunho. E para isso, eu quero orar com você antes. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, essa quarta-feira maravilhosa. E quero pedir para que o Senhor venha nos capacitar, venha nos fazer entender e obedecer a sua voz. Vem sobre os nossos corações e nos apazigua, Senhor. Vem sobre a nossa mente e nos faz voltar ela ao Senhor. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos falar sobre testemunho. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. 1 João 5, do verso 1 até o verso 12. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus,
e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são os pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque é o Espírito que é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam em um. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. E quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. A primeira ideia do testemunho é que o testemunho envolve martírio, envolve ser mártir. Vamos lá, a palavra testemunho, no termo grego, é isso mesmo, é martírio. Ser testemunho ou ser mártir não é apenas o fato de se morrer por algo, se morrer por uma ideologia, filosofia. No fundo, é ser como aquela pessoa que compartilha o seu testemunho. Trazendo para a nossa vida, seria ser o que Jesus foi. Isso seria ser testemunha ou ser mártir. Logo, ser uma testemunha é ser uma testemunha de uma evidência. É uma comprovação, uma afirmação que se é verdadeira. Assim, devemos ser testemunhas de uma evidência. No caso de Cristo. Qual evidência? Testemunhas de Cristo? A sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Como seria a sua testemunha se eu não vi fato nenhum? Eu não vi o fato. Então, nesse caso, como eu e como você podemos ser testemunhas, é porque a nossa vida passa a ser uma testemunha. A nossa nova vida, o que Cristo faz em nós, passa a ser a testemunha, a evidência da vida, da morte e da ressurreição dele. João 4, 39 e 42 diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, e disse-me tudo o que tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram para que ficasse mais. E ele ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo fato do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. João 4 está falando da mulher samaritana do poço de Jacó, quando Jesus confronta o coração daquela mulher e ela acaba confessando os seus pecados. Ela corre para a cidade dela e começa a falar para as pessoas tudo quanto Jesus havia falado para ela. Ela testemunha um fato com a sua vida, ela evidencia Jesus Cristo com a sua vida, e a ponto de ir para a sua cidade e as pessoas perceberem diferença nela. É isso que nós devemos fazer. Nós temos que testemunhar com a nossa vida, a ponto das pessoas ao nosso redor queiram saber quem é Jesus. O testemunho também é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O texto aqui nos fornece a base
para o nosso testemunho. No texto fala, recebereis a virtude. Em outras traduções, recebereis poder. A palavra poder é dunamis, ou dínamo. E essa ideia de dínamo é sempre estar em movimento, gerando algo. É isso o que o Espírito Santo faz em nós. É por isso que temos testemunho. Essa é a base do nosso testemunho. Sempre, tudo sempre dependerá do Espírito Santo em nossas vidas. Então temos que fazer tudo como se dependesse de nós, mas lembrando sempre que tudo sempre dependerá de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É Ele que vai nos capacitar a evidenciar e a compartilhar, a evidenciar vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Testemunhar, meus irmãos, minhas irmãs, não é pregar, não é ensinar, é simplesmente evidenciar, apresentar, viver, mostrar as evidências de Cristo Jesus. Vida, morte e ressurreição. Então nós temos que fazer uma pergunta agora. E aí você tem que responder no seu coração. A pergunta é simples. Você já se entregou, se rendeu a Cristo Jesus? Ele é o Senhor da sua vida? Se você disse sim, maravilha. Você é uma testemunha, pois você está apresentando as evidências de Cristo, dia após dia. Se você disse não, eu quero orar com você no final deste estudo. Para quê? Para que você também passe a ser uma testemunha, para que você evidencie o que Cristo Jesus vai fazer na sua vida. Na verdade, não é tanto o que nós fazemos, mas é algo natural da ação de Cristo que habita em nós. Você consegue entender isso? Quando eu me entrego, quando eu me rendo a Cristo Jesus, Ele passa a habitar na minha vida. Então não é muito do que eu faço, mas é muito do que Ele faz em mim, que me faz evidenciar a vida dele. Romanos 8,11 diz assim: e o seu Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vocês. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vocês. É isso que nos faz testemunhar, o Espírito Santo que habita em nós. O testemunho é viver muito antes de falar. Há uma música muito antiga, que o título é Vistos e Não Ouvidos, que afirma que os cristãos devem ser mais vistos que ouvidos. Isto afirma que seremos mais ouvidos a partir do momento que passarmos a ser vistos como evidências do amor de Cristo. Você consegue entender essa afirmação? Eu passo a evidenciar o amor de Cristo, passo a viver o amor de Cristo de uma tal forma que as pessoas querem me ouvir por algum momento, por algum motivo. Qual é o motivo? A ação do Espírito Santo em minha vida. Qual é o motivo? Eu passei a vivê-lo. E agora eu passo a mudar a minha vida, porque Ele muda. Então a gente deve seguir essa lógica. Devemos primeiro viver para depois falar. Devemos conhecer para depois falar. 2 Coríntios 1,12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. O texto aqui fala que Paulo está vivendo no mundo, está vivendo com várias culturas, mas por mesmo que ele viva em várias culturas, ele em momento nenhum deixa de ser de Deus, em momento nenhum ele deixa mostrar e evidenciar Cristo Jesus. Paulo procura então viver a ponto de causar algum impacto nas pessoas, a ponto de ser ouvido. Agindo assim, ele foi uma grande testemunha. 1 Coríntios 4,16 diz assim: estou admoestando vocês, portanto, sejam os meus imitadores. 1 Coríntios 11,1 diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O grande drama hoje de muitas pessoas é que elas tiveram experiências ruins, muito ruins, com religião. Elas, infelizmente, confundiram pessoas que somente queriam ser ouvidas. Mas, infelizmente,
não queriam ser vistas. E no fim, se consideraram decepcionadas com Deus. E na verdade, se decepcionaram com religião. Pessoas que querem ser só ouvidas são religiosos. Eles não querem ser vistos. Ditado popular faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É essa a questão. No final das contas, o que eu e você precisamos como filhos de Deus é testemunhar Cristo Jesus. O mundo precisa de muito mais cristãos e menos religiosos. Quando os cristãos passarem a ser vistos, vão estar testemunhando a Cristo que habita em nós. E aí vai ser o momento de sermos ouvidos. Quando as nossas vidas falarem de Cristo, será o nosso momento de falarmos de Cristo, de verbalizarmos a Cristo. Nesse caso agora, eu posso usar uma frase atribuída a Francisco de Assis. Ele diz assim: pregue o Evangelho, se preciso, fale. Você vai precisar falar. Por que você vai precisar falar? Porque você vive a Cristo. Então está aí cheio, está repleto da ação do Espírito Santo. E as pessoas vão te perguntar qual é a diferença. E aí é o momento de anunciar a boa nova do Evangelho para essas pessoas, para impactar os seus corações, para que elas cresçam, para que elas se tornem testemunhas. Amém? Eu quero orar com vocês, mas primeiro eu quero orar com você. Você que disse lá naquela pergunta: não, eu não me entreguei a Cristo Jesus, eu não me rendi ao amor dele. Eu quero orar com você para que você se entregue, para que você se renda a ele, para que você passe a ser uma testemunha do amor de Cristo. Então abaixe sua cabeça, vamos orar. Jesus, está aí meu irmão ali do outro lado. Não conheço, mas o Senhor conhece o seu coração. Ele, há algumas perguntas atrás, ele respondeu: não, eu não me entreguei. E ele está aqui, orando comigo para se entregar a Cristo Jesus. Eu queria que o Senhor viesse ao coração dele e o Senhor invadisse o coração dele com o amor que o Senhor nos invade sempre. Vem sobre a vida dele, vem sobre a vida dela. E nós queremos fazer uma oração em conjunto, eu e essa pessoa. Então você poderia repetir comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. Sou pecador, preciso do Senhor. Quero me render, quero me entregar. Quero pedir para o Senhor ser o Senhor da minha vida. Vem sobre os meus pecados, me limpa e me purifica. Quero ser testemunha viva, ocular, do amor de Cristo Jesus. Vem sobre o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pai, ainda em oração, quero orar por todos nós. Vem sobre as nossas vidas. Nos capacita e nos orienta a sermos testemunhas do seu amor. Vem e nos impacta de tal forma a viver a Cristo Jesus, para que a gente possa falar da verdade que é Ele. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que você tenha um ótimo final de noite, que você possa acordar amanhã maravilhosamente regenerada, restaurada pela ação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Para você que fez a oração de entrega, que Deus te abençoe. Uma nova vida começou. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.